Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma atividade de revisão, justamente para que a gente possa voltar à nossa última aula, que nós falamos lá sobre o past contínuo, né? Ou seja, o passado contínuo. Eu apresentei para vocês esse conceito, eu vou repeti-lo aqui, e em seguida um exercício abaixo no PDF, certo? Então, bora para o vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o past contínuo, né? Um tipo de passado, onde ele é usado para falar de algo que aconteceu, né, antes de um certo tempo no passado e que continua acontecendo. Então, a estrutura dele no inglês, a gente vai precisar sempre do verbo to be no passado, né? Que aí eu vou lembrar lá das palavrinhas was ou were, né, que significa estava e estavam, né? Singular e plural. E um verbo de ação e aquela famosa terminação ing. É isso? Pronto. Então, a estrutura da frase fica a seguinte, na forma afirmativa, né? Sujeito, Mary was cooking, estava cozinhando. When Paul arrived. Maria estava cozinhando quando Paulo chegou. Então, falando da estrutura do past contínuo, é isso aqui, né? Parece lá com o present contínuo. A diferença é que eu vou estar mencionando o passado. Por isso, eu vou mudar apenas aqui o to be. Bem simples, né? A estrutura. É bom sempre a gente estar ligado a isso, porque na hora de mudar a fórmula do passado, né? Aliás, da interrogativa para negativa, é interessante eu saber essa estrutura. Então, a estrutura na forma afirmativa, ela vai estar sempre dessa forma. Sujeito, mais o verbo to be no past, passado do verbo to be, mais o verbo principal, aquele verbo de ação, com a terminação ing e o restante da frase. Beleza? Outro exemplo aqui. Peter was running in the rain. Peter estava correndo na chuva. Peter estava correndo na chuva. Beleza. Trazendo aqui para a interrogativa, a gente vai lembrar, ó, lembra sempre quando eu trabalho com a forma interrogativa, eu tenho que marcar o início da frase como auxiliar. Se na frase já tem o auxiliar, então ele vem obrigatoriamente para o início da frase. É o que acontece com esse tempo verbal past contínuo. Ele é um tempo verbal que tem já um verbo auxiliar, que é o to be. Então ele vai ser utilizado para marcar o início da frase, né? E o famoso sinal de interrogação no final. Então, a interrogativa trouxe aqui o verbo para o início, né? Was Peter running the rain? E aí a frase está na forma interrogativa. Para negar é só acrescentar note. Eu acrescento sempre ele após o auxiliar, né? A estrutura da frase aí fica Peter wasn't running the rain. Peter não estava correndo na chuva. Beleza? Bem simples. Vale destacar também, pessoal, é o uso dessas duas conjunções temporais, né? Faz essa ideia. Elas vão juntar aí as duas orações. Então, ela funciona com o papel de conjunção, né? Apesar que o am, ele é um advérbio de tempo, mas nesse tipo de frase ele vai estar sendo usado com um valor conjuntivo, não é isso? Ou seja, vai servir para ligar duas orações em uma frase. Então, quem faz esse papel de ligar orações é as conjunções. Então, o am e o while aqui vai estar sendo utilizado nesse tempo verbal como conjunções, beleza? E aí essa conjunção também ela vai ter a ideia temporal, beleza? Então, vamos lá. O am significa quando, né? Ele é usado para indicar que algo estava acontecendo quando outra ação aconteceu. Isso aqui eu falei na aula passada, vamos só relembrar aqui antes do exercício. Olha o exemplo aqui, ó. Em detalhe, galera, ó, é bom se ligar aqui que nesse tipo de frase eu vou ter aqui a ação que acontece, uma ação enquanto acontecia outra, ou seja, o mesmo sujeito praticando a ação enquanto ocorreu outra, beleza?
Aliás, quando ocorreu outra. Então, ó, Paul was running when saw his friend. Paulo estava correndo quando viu seus amigos. Seu amigo, né? Então, aqui, ó, Paulo estava fazendo uma ação que era, estava correndo, quando viu alguém. Então, quando? Naquele mesmo momento, beleza? Agora veja aqui em relação à palavra while, que é enquanto. Aqui a gente pode dizer que ocorre, ela é usada quando para indicar que duas ações aconteceram, né, estão acontecendo no passado ou aconteceram simultaneamente. Olha o exemplo aqui, ó. E aí vale destacar que aqui eu vou sempre ocorrer dois sujeitos, né? Fica como se fossem duas frases paralelas. Por exemplo, Mary was cooking. Maria estava cozinhando. Pronto, aqui Maria estava cozinhando. Enquanto Júlia estava estudando. Então perceba que aqui é como se fossem duas frases paralelas, né? Duas pessoas que estavam fazendo coisas simultaneamente. E aí foi junto aqui pela a expressão while, beleza? Então aqui são duas conjunções muito utilizadas com esse tempo verbal, que é o when e o while. Quando e enquanto. A diferença, como eu falei para vocês, eu uso o when para retratar aqui de algo que estava acontecendo quando outra coisa surgiu, quando outra coisa aconteceu. Às vezes até mesmo com o mesmo sujeito. A referência é como o mesmo sujeito, que no caso aqui é Poa. Eu até deixei ele em negrito. E no caso aqui de while, eu vou utilizar para indicar que duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Por exemplo, enquanto o sujeito aqui, Maria, estava cozinhando, Júlia estava estudando, beleza? Então perceba que tem dois sujeitos na oração para a utilização aqui da palavra while. Fica mais fácil de vocês identificar. Até mesmo sem precisar uma tradução exata da frase para utilizar, beleza? E aqui, pessoal, vou estar trazendo para vocês o exercício que vocês irão passar para o caderno de vocês. Não teve jeito, ficou um pouco extenso aqui, apesar de eu coloquei muitas questões apenas de vocês marcarem a alternativa. Mas não teve jeito, ficou um pouco extenso. O conteúdo é bom da gente trabalhar e eu acabei me empolgando aqui, viu? Sorry. Então, olha só. A primeira questão aí, né? Aquela questãozinha que eu gosto de colocar para vocês definirem o tempo verbal. Eu coloquei aí, ó. Quando é usado o past continuo em inglês? Quando é usado, a finalidade de uso, beleza? Vocês podem descrever com as palavras de vocês. Eu coloquei até aqui, ó, no início, né? Ó. Beleza? Na segunda, como é formado o negativo e a interrogativa no past contínuo? E daí vocês vão dizer como é que forma, né? Pode pegar aquela sequência lá, como eu falei, da estrutura, ok? Terceira. Essa terceira questão aí, use when ou while. Então, vocês vão usar aí as conjunções atemporais para preencher de forma correta. Aí fica de olho no que eu expliquei anteriormente, aí fica fácil vocês utilizar, ok? Em relação a essa a quarta questão aí, ó, vocês vão completar as frases usando o presente contínuo, né? E marque a alternativa com a sequência correta dos verbos. Então, vocês vão perceber aqui, ó, a utilização do past contínuo e vai utilizar uma alternativa aqui que completa as três frases corretamente. Bem simples aí. Marca só o X, ok? Essa quinta. Marque a alternativa cuja frase esteja na forma correta do past contínuo. Então, vocês vão observar aqui qual é a única frase que está corretamente aplicada. O past contínuo, bem simples. Essa sexta aí, vocês vão marcar novamente a alternativa que completa essa frase. Perceba que ela é uma frase interrogativa, beleza? E a sétima é a forma negativa dessa frase em destaque. Aí vocês vão buscar a alternativa, ok? E a oitava, vocês vão buscar essa frase qual é a forma interrogativa dela aqui. A oitava, certo? Bem simples aí, eu espero que vocês possam reforçar aí o estudo sobre esse tema verbal. E eu vou ficando por aqui, certo? Qualquer dúvida a gente vai estar no nosso horário para tirarmos, ok? Fique com Deus, um abraço em todos.